Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elaine e vim apresentar para vocês alguns dos possíveis temas que pode cair na nossa redação do CNU. Alguns blocos têm uma pegada diferente, que eu vi lá, do bloco 1 ao 7, ele vai cair mais uma questão sobre os eixos temáticos ali do seu bloco. Já o bloco 8, eu vi que vai ser uma questão mais assim, vai ter uma pegada mais Enem ali, porque ele é um bloco mais de ensino médio. Então, dentro desses eixos temáticos ali, de cada um, cada bloco vai ter a sua especialidade. Não sei qual é o seu, mas acredito que vocês devem prestar muita atenção no conteúdo de vocês, porque vai ser parte daquilo que tá lá. Então, é fundamental também a gente estar sempre que aparecer um vídeo para você, apareceu para mim alguns vídeos que são dos possíveis temas da redação, e eu fui pesquisar outros também. Então, para que nenhum desses conteúdos, assim, desses possíveis temas seja surpresa, você, sempre que aparecer, preste atenção, porque ali vai ter algum conteúdo que vai te despertar para, olha, eu preciso estudar isso aqui, eu preciso ficar ligado nisso aqui. E assim como na minha carreira lá de concurseira, eu tava fazendo isso, eu acredito que seja válido fazer agora também, porque deu certo. Eu, pelo menos, quando chegava as redações, eu tava ali mais preparada. Porque quando você começa a fazer redação, geralmente já tem ali meio que uma estrutura pronta para você só encaixar os termos da redação. Porque eu separei alguns dos meus materiais aqui e, ó, esse aqui é redação. Então, assim, treino, prática, é sempre ter ali uma redação para você fazer, porque tema tem inúmeros para você procurar na internet. Então, como eu falo para vocês, eu já tenho minha estrutura pronta, e mesmo que seja um texto, um tema que eu não esteja muito preparada para ele, eu sei como parafrasear o texto e conseguir uma redação boa. Então, assim, sempre que possível, treine, porque faz diferença. E sempre quando tem um tema assim de redação, eu tô lá lendo, vou ver sobre aquele tema. Então, desses eu peguei aqui para vocês alguns dos que eu acho que é válido e outros assim que eu acho que você poderia ler, mas não seria aquele tema assim que faça uma redação sobre ele. Eu vou, dentro dos que eu peguei aqui, os possíveis temas, tem 10 temas, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro aqui, eu não acho que seja tão característico assim. Como eu falei para vocês, alguns de vocês já ouviram a expressão, né, que o CNU é o Enem dos concursos. Então, quem aqui já fez Enem recente, ou até fez, mas ainda se lembra um pouco, já lá há um tempo atrás, ele vai ser mais uma questão de um problema social que afeta diversas regiões. É um tema genérico, assim eu posso dizer, que você vai poder trabalhar soluções, políticas públicas que possam ser aplicadas em todas essas regiões e ter um efeito ali positivo. Então, quando se fala no Enem dos concursos, eu acredito que seja tratado de um tema dessa forma. O primeiro dele, desafio da educação no século XXI, resumo e a formação, rumo a uma formação integral. Dentro do repertório, que seria a inclusão e acesso à educação, métodos pedagógicos, desigualdades regionais e sociais, formação de professores como chave para a melhoria do ensino. É um tema interessante? Sim, mas eu não acredito que viria dentro do CNU, assim. Não seria nesse momento, assim. Só uma opinião pessoal minha. Eu posso me surpreender, vocês podem se surpreender também com qualquer outro tema, mas assim, não acredito que pela minha experiência de concurso viria no CNU. Os impactos da tecnologia na sociedade, esse é um outro tema que eu não acredito que poderia vir. Impactos da tecnologia na sociedade contemporânea, desafio e oportunidades. Influência das redes sociais, influência das redes sociais na formação de opinião, desafio éticos e da inteligência artificial, a importância da educação digital, cibersegurança. Esses temas que trabalham essa questão da inteligência artificial, eu acredito que não seria um tema pro CNU. Assim, é uma opinião pessoal minha, como eu falei, mas eu acredito que isso aqui tem muito mais uma pegada de carreiras policiais. Fui fazer um concurso da Polícia Civil do Distrito Federal e lá eu lembro que os professores do cursinho falavam muito sobre essa questão assim de como que
a segurança seria melhor com o uso da tecnologia de forma adequada, enfim, pegar essa parte dessas inovações tecnológicas para trazer assim para a polícia. Eu, igual eu falei, não acredito que seja um tema assim, não é um contexto, né, geral que influencia todas as regiões assim. Não, abaixo vocês vão entender um pouco mais do que eu tô falando e vai fazer sentido para vocês. Por exemplo, esse aqui, a importância, a importância da preservação ambiental para o futuro do planeta. Vocês ouviram muito, talvez, nas redes sociais esses dias, esses meses aí, que é a questão do aumento do desmatamento, das queimadas, e também de um termo interessante que eu não tinha visto antes, falar, que é o racismo ambiental. Então, assim, foi um termo interessante que eu acredito que pode vir, seria um tema, assim, polêmico que poderia vir no Enem. Então, por ter essa semelhança, assim, o CNU e o Enem, eu acredito que é um tema interessante, porque se caísse lá a importância da preservação ambiental para o futuro do planeta, isso é muito característico, assim, do Enem. Eu acredito que viria nesse sentido, assim, contexto geral, assim, do Brasil. Desmatamento, que fala aqui, né, dentro do repertório, e as consequências para a biodiversidade, energias renováveis, sustentabilidade, conscientização ambiental. Isso aqui eu acho bem interessante, um tema bem forte. Ainda mais que lá tem muito dos cargos, pode ser impressão minha, gente, mas assim, muitos cargos da FUNAI, esses órgãos ambientais aí, a IBAMA, a MAPA, então eu acredito que seria interessante, assim como outros que eu vou citar aqui ainda para vocês. Efeitos da globalização na cultura e a identidade nacional. Isso eu já fiz um tema da redação do Enem, alguns anos atrás, assim. O efeitos da globalização. Eu lembro desse tema e foi um tema gostoso, assim, de se falar, porque foi bem antes foi lá em 2011, 2012, por aí. Foi bem antes desse contexto de redes sociais que existe hoje, assim. E pra gente, tudo que a gente tá vivendo gera bastante coisa, assim, né? Então, esse novo efeito da globalização que a gente tem hoje com essa questão da internet, eu acho um tema interessante. O papel da mulher na sociedade. Gente, esse foi o tema da redação do ano passado. Circulou muito isso na rede social e foi um dos temas, assim, que eu achei bem interessante. Isso aqui é bem pegada do Enem mesmo, assim, porque mulher na sociedade é um problema que afetaria diversas regiões do Brasil. E você poderia argumentar ali políticas públicas que seriam eficientes para se trabalhar também em todas as regiões do Brasil. Algumas teriam uma facilidade maior, outras dificuldade maior, mas assim, são problemas regionais não, problemas nacionais que poderiam ser aplicados em políticas públicas nacionais. O próximo aqui, eu falei da mulher na sociedade, né? Esse daqui, um tema bem forte, assim, também, que eu acredito, que é a urgência em promover a igualdade de gênero, raça, religião e outras formas de diversidade na sociedade. É um tema bem, assim, característico do momento, nossa temporalidade, digamos assim, né, que a gente está vivendo hoje. A igualdade aqui parte do repertório. A importância da igualdade de gênero, desafios e lutas contra o racismo, valorização da diversidade religiosa e cultural. Esse aqui eu achei bem interessante, porque também ouvi um tema recente, se falou na mídia, que é apropriação cultural, assim. Eu achei interessante que, pela polêmica que gera, né, aí você pode ver opiniões contrárias, opiniões favoráveis, e você vai, a partir disso, você vai formando o seu raciocínio ali, a sua percepção. E é sempre bom estar atento a esses temas, assim. O outro, eu não acredito que seja um tema, assim, forte. É um tema muito falado na mídia, mas não seria um tema de redação. Para esse, posso me surpreender, gente, mas eu acredito, assim, que não. Se fosse um tema de redação, seria mais provável que seria o eixo que tem algumas áreas da saúde. Se eu não me engano, é o eixo 6, ou é o 4, era um número par.
Aqui é a saúde mental como desafio da sociedade mental e a importância de políticas públicas eficazes nessa área. Prevalência dos problemas de saúde mental, estigma e a descriminalização da saúde mental, impactos da saúde mental. É um tema interessante? É muito interessante, só que eu não acredito que ele viria nesse. Eu acredito, assim, que se fosse para falar um tema de mulher na sociedade, o papel dela, a globalização, os efeitos ambientais ali, esses temas, esses três estaria na frente. Depois ele, assim, não acredito que seria pro CNU nesse momento. Esse daqui eu achei interessante. Também acredito que seja um tema social, assim, que você poderia trabalhar nele, que é desigualdade social e econômica como obstáculo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Isso aqui é um tema muito característico do Enem, assim. Eu acredito que o que pode vir é um tema forte. Desigualdade social e econômica como obstáculo para a justiça, inclusão social, impacto da desigualdade na vida das pessoas, raízes históricas e estruturais da desigualdade social. Igual eu falei para vocês aqui, essa parte bem cultural aqui do Brasil, que fala daquela apropriação cultural, esse da desigualdade social e econômica, eu acho um tema provável. Inclusive, eu fiz uma redação do meu concurso aqui do meu estado, que falava sobre, não essa questão da desigualdade, mas falava sobre o crédito, né, a liberação de crédito para a população, mais um tema bem diferente, mas assim, um tema interessante que acontece, que a gente pode ver, que é a questão dessa liberação de crédito, dessa estrutura, assim, de desigualdade social, como isso afeta. É o próximo tema. Não acredito, apesar de ter vindo no concurso federal, que foi, se eu não me engano, foi em 2018. Eu fiz pra a gente, mas eu acredito que esse tema caiu para escrivão, que fala sobre a crise migratória com o fenômeno de global e busca por soluções humanitárias e solidárias. É um tema interessante? Mas nesse momento eu acredito que tem mais coisas acontecendo e não viria esse tema. Mas só, igual eu falei, gente, isso aí são opiniões minhas, das observações que eu tenho de concurso e de estar ali fazendo, né, praticando de acordo com o professor me mandava os temas também. Esse outro aqui também é igual eu falei para vocês, que é o desafios éticos e sociais da inteligência artificial e a necessidade de regulamentação adequada. É um tema extremamente interessante? Sim, só que se viesse Polícia Federal por agora, eu falaria, olha, aposta nesse daqui, faça pelo menos uma redação desse tema, porque é bem provável. Desses temas que eu falei aqui para vocês, tem aqueles que você pode ler, você deveria ler, ter um conhecimento maior, mas é aquela questão de tem outros temas sociais acontecendo que esses vocês poderiam fazer uma redação, vocês poderiam treinar. Porque até o dia 5, né, de maio, vai ter muito tema pra gente tratar, vai ter muitos outros acontecimentos e a banca pode trazer um mais recente, que é o que eu falei, a desigualdade social, globalização, igualdade de gênero, efeitos da globalização, eu acabei de falar, né? E essa preservação ambiental. São temas que, de acordo com esses 10 que eu tirei aqui iniciais, vou fazer outros vídeos, eu achei bem interessante, tá? Então estudem, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau!